bem-vindos ao Carreira em Ação, um podcast que traz insights, dicas e histórias inspiradoras para impulsionar sua jornada profissional. Eu sou Denise Oliveira, para quem não me conhece, e hoje eu tenho o prazer de receber Ronaldo Ramos para falar de criatividade humana na era IA, inteligência artificial. Ronaldo Ramos é especialista em IA, mentor de liderança e carreira, palestrante e escritor, além de ser um companheiro aí voluntários do IBG nas mentorias aí que a gente faz aí no Instituto para essa mulherada aí que está ansiosa por autoconhecimento, etc. Muito obrigado, Ronaldo, por estar hoje neste episódio e dedicar o seu tempo, que é tão valioso, e trocar e gerar reflexões sobre esse tema tão vibrante. Eu te agradeço, Denise, pelo que o público vai poder ver aqui. Temos muita coisa em comum, né? Não só o interesse no desenvolvimento humano e agora também o interesse na inteligência artificial. Ela está aí, está em pauta e a gente não tem como ignorar. E vamos ver qual é o papel nosso e qual é o papel dela nesse Ex- processo. Exatamente. E hoje estamos aí ao vivo, previamente divulgado, assim que as pessoas têm a oportunidade de participar. Então, eu convido a todos que entrarem para assistir essa conversa a participarem também, colocando no chat perguntas, tirando as suas dúvidas, porque daí torna esse tema, essa interação mais vibrante. Maravilha. Ronaldo, a criatividade tem sido um dos principais motores do progresso humano, sendo frequentemente vista como uma habilidade única que nos diferencia das máquinas. Alguns autores sobre o tema destacam a originalidade e inovação como capacidades essenciais humanas. E não há dúvida referente a isso. Vamos começar revelando esse conceito. Vou pedir para você definir o que é criatividade humana. Vou te dar aqui duas respostas para esse tema, tá? Uma que é mais objetiva. Eu gosto da ideia da criatividade como sendo o uso da imaginação na resolução de problemas, né? No final das contas, a gente vai ver que muitas pessoas não se sentem criativas, ou não sentem esse potencial. Mas se de alguma forma você está pensando em problemas, você está resolvendo esses problemas, isso é o uso da criatividade aplicada. E existe aqui uma outra definição de um, de um professor que chama Ken Robson, que ele diz assim, ele usa um tripé. Num dos livros dele, ele usa o conceito da imaginação, da criatividade e na inovação como estando os três completamente conectados. Onde a imaginação, para ele, é o processo de usar a mente para pensar em coisas que não estão presentes nos nossos sentidos. A criatividade, o processo de desenvolver ideias originais que tenham valor, que no final das contas vai desencadear no terceiro, que é a inovação, que é o processo de colocar as novas ideias em práticas, né? Então, o uso da imaginação para pensar nisso, uso da criatividade para gerar essas novas ideias e a inovação para poder colocar em prática. Me parece que esses três aspectos abordados estão muito relacionados, porque hoje a gente não consegue falar de criatividade sem inovação, sem pensar e também na forma diferente de você ver as coisas ou prospectar as coisas, né? Beleza. E daí a gente já pode começar a fazer os desdobramentos para distinguir o que que é inteligência artificial e o que que é inteligência humana, né? Será que a gente consegue perceber esses aspectos na inteligência artificial? Onde é que está o uso da imaginação na inteligência artificial e onde é que está a preocupação dela em resolver problemas, né? Ela resolve os problemas para as provocações que são postas lá, mas aí ela tem autoconsciência, em algum momento ela vai ter essa autoconsciência para pensar em problemas que são eminentemente humanos? Talvez não. Ou seja, ela não tem autonomia, ela sempre depende de um start de dados de alguém para ela conseguir processar a resposta para um terceiro, né? Então, ela não É, tem autonomia. como ela tem, como ela tem funcionado hoje, né? Sim. Há quem prometa que em algum momento da nossa história ela vai ter essa autoconsciência.
eu não vejo como isso sendo provável, isso eu vejo como sendo fruto de especulação, porque na prática eu não consigo imaginar ela querendo resolver problemas por conta própria, né? Tem muitas questões que nos diferenciam dela e ela, de alguma forma, ter essa autonomia para resolver o problema, eu não vejo isso. Será que ela está interessada na fome da África, em outros problemas que são humanos, para pensar em soluções para isso? Talvez não. Talvez ela esteja preparada para dar resposta em alternativas para acabar com a fome, mas ela realmente não está preocupada como um humano tem está. Falando sobre a inteligência artificial, a gente pensa que ela oferece uma capacidade impressionante em termos de velocidade de processar grandes quantidades de dados, como a gente está vendo, e gerar ideias inovadoras também, por que não? Ainda que dependa da interação de alguém. Como os profissionais podem garantir, aí fazendo um olhar mais para o futuro, como esses profissionais podem garantir que a criatividade humana continue a ter um papel central nas inovações no futuro? Vou extrapolar um pouco dessa problemática que eu trouxe da África, né? Então, tem um site do Peter Drucker, que é um pensador de organizações, de administração, onde ele tem um mapa mental onde ele consegue correlacionar tanto a pobreza, a falta de educação, a guerra, os refugiados. Ele tem um mapa mental onde ele conecta todos esses pontos aí. De alguma forma, as startups elas vêm com o objetivo, produtos de empresas de tecnologia, para poder resolver os problemas humanos, né? Como é que você sabe como é que uma startup dessa, de alguma forma, ela gera valor e ela mostra que veio pegando algum problema que impacta a humanidade e solucionando aquilo com a tecnologia, que aí passa a ser escalável. Os profissionais, quem vai resolver isso, no final das contas, é o interesse humano, né? Então, mesmo quando a gente fala de pesquisa, ô Denise, não consigo imaginar a IA fazendo pesquisa por conta própria, entendeu? Sem que haja um humano ali por trás, de alguma forma, com a curiosidade, que também é humana, buscando a solução para algum problema. Vou aqui dar só um exemplo simples, né? Então, existe uma equipe, ou várias equipes agora, nesse momento, em startups, trabalhando para desenvolver a tecnologia, né? Então, ela, mesmo nesse nascimento, ela não nasce por conta própria. Tem um sem número de profissionais que é quem está desenvolvendo ela. Inclusive, esses profissionais também vão precisar dar uma resposta para como é que se resolve o problema, do consumo de energia. Não sei se você viu, mas recentemente foi divulgado que o consumo só da inteligência artificial, nesse momento, é de 14% da energia do planeta. Ela hoje consome mais energia do que a Europa, por exemplo. Hoje ela consome mais energia do que as indústrias automobilísticas, né? Então o ponto é, quem é que vai resolver esse problema? Não é ela, somos nós. Não mesmo. E há uma máxima quando surgiu a inteligência artificial, falando que ela não é inteligente e tampouco artificial. Num podcast anterior com o Paulo Fernando, eu abordei o mesmo tema. Da onde vem essa afirmativa ou esse questionamento? Ó, essa afirmativa que ela não é nem inteligente nem artificial. Eu diria que de um dos maiores cientistas brasileiros, que chama Miguel Nicoleles, ele tem participado aí de um sem número de podcasts, trazendo essa perspectiva, porque ele ali, como professor, morou nos Estados Unidos muito tempo, ele lecionou lá também, ele conhece na prática o que é inteligência artificial, né? Então, de alguma forma, ele vem como alguém para poder ajudar a desconstruir aquilo que o marketing tem construído, né? Então, ele é um humanista, né? E quando você tem sem número de autores aí, você tem um presidente, um CEO da NVIDIA, obviamente ele vai falar boas coisas da inteligência artificial porque ele tem interesse. A NVIDIA chegou a ser, já está sendo considerada a principal empresa do mundo, valendo acima de 1 trilhão. Né? Você tem aí a OpenAI, um CEO fazendo o mesmo caminho, porque ele tem interesse que ele daqui a pouco consiga gerar um IPO daí. Ela já se fala que ela vale 100 bilhões de dólares. Você tem uma Elon Musk com essa mesma pegada, porque tinha interesse em captar recursos para construir a Grok, né? E captou 6 bilhões de dólares.
né? Então, para além desses interesses financeiros, então, a gente precisa separar o que que é marketing e o que que de fato é a inteligência artificial, porque para o Elon Musk, ela vai substituir o ser humano no final do ano que vem e em 5 anos vai substituir todos os seres humanos, né? Mas talvez, não sei se ele tem a compreensão do que é um ser humano na sua essência, né? Porque não é só sobre coeficiente intelectual, não é só sobre processar dados, é muito mais do que isso. Exatamente. Agora, pensando em criatividade, não podemos desvincular também em correr riscos, porque o criar algo significa, a gente já viu no início, inovar também, e significa se arriscar, porque copiar algo que já está em curso é relativamente mais fácil do que você inovar. À medida que a inteligência artificial começa a tomar decisões baseadas em algoritmos, a dinâmica do risco da inovação pode mudar um pouco. Você acredita que a inteligência artificial ou pode influenciar ou alterar nossa disposição para assumir riscos criativos? Talvez ela possa, talvez o investidor, né, que em startups é quem coloca o dinheiro para poder alavancar esses projetos, talvez ele possa ser mais moderado, ou talvez ele queira que ela esteja na prática sendo utilizada ali para poder mitigar risco. Porque no final das contas, numa startup, quando você tem um processo de discovery, de depois delivery, ou seja, de exploração do produto, do potencial para solucionar e depois efetivamente a programação dele, no final das contas é sobre reduzir riscos e incertezas, né? E essa pessoa que aportou essa grana, ela quer poder ter um nível de assertividade, né? E a gente tem que entender qual é o nosso papel nesse processo, exatamente se arriscando, né? Por que que a gente não faz isso hoje, inclusive para pessoas que não se acham criativas? Porque no final das contas a gente tem a preocupação com medo do que vão dizer, com medo de ser julgado. É quase como se a gente tivesse um sem número de bloqueios aí, que de alguma forma precisam ser superados para o nosso próprio bem, do desenvolvimento e para o bem da humanidade. Tem uma startup que tinha como valor uma frase que era assim, ó, peça perdão, mas não peça permissão. Né? Eu achava isso incrível, porque de alguma forma ela estava como valor da empresa estimulando para que todo mundo pudesse correr risco. Ela estava bancando, ela via valor nisso. Ela entendia que a inovação ia vir desse processo. Nem todas as empresas entendem. Eu estou aqui falando do mundo das startups, porque é o mundo que eu vivi nos últimos 8 anos, mas empresas mais tradicionais, elas vão ter mais dificuldade de lidar com tudo isso. Como você vem do mundo da startup, tem grande interação e vivência, a startup ela depende de investimento, mas está muito relacionado com essa nova geração, né? As últimas gerações, que se arriscam mais, que se entregam mais. Claro que depende de investimento maiores. Mas essas pessoas vêm com essa ideia da startup e elas estão mais automaticamente abertas para a tecnologia, porque já nasceram com a internet, diferente das gerações passadas. Você acha que a startup tem uma vantagem competitiva em relação às empresas mais old fashion em adequar e utilizar os recursos da inteligência artificial para aumentar a sua produtividade e o seu engajamento nos negócios? E eu acredito que sim. Tem, inclusive, o Nubank, por exemplo, que é uma startup, né? Ela já tem esse conceito como sendo a inteligência artificial primeiro, né? Do tipo de para que todos os projetos eles já nasçam considerando a aplicabilidade da inteligência artificial para poder otimizar recursos e tudo mais, né? Então, quando eu faço essa distinção, é porque, sei lá, há 2 anos atrás foi quando eu fiz a primeira palestra, tinha acabado de surgir o ChatGPT, para falar sobre habilidades humanas e já falando da inteligência artificial, porque naquela época já se pensava que as pessoas já estavam preocupadas um pouco de perder o emprego para a inteligência artificial. Mas veja bem, isso foi há 2 anos em startup, entende? Então é quase como se agora que o assunto começa a chegar para uma audiência maior. Cada vez mais as pessoas estão perguntando. Mas pela natureza dela de uma startup já nascer digital, elas estão muito adiantadas nisso. E como se trata de um produto de tecnologia, elas falam a mesma linguagem, digamos assim.
Exatamente. Agora, a gente vê aí a colaboração entre seres humanos e máquinas já demonstrou ser uma combinação poderosa, né? Capaz de alcançar resultados notáveis. Tem um autor, Matt Rittel, no seu livro Inspiração, Entendendo a Criatividade em uma Jornada pela Arte e Ciência, ele explora como a ciência e a arte podem se fundir para impulsionar a criatividade. Temos aí a IA já entrando na arte, nessa área, que é totalmente, né, relacionada à imaginação, criação também. Existem áreas específicas em que a combinação da criatividade humana e a inteligência humana pode resultar em inovações mais poderosas do que qualquer uma das outras que poderia alcançar sozinha? Você acredita nisso? E eu acredito muito na educação. Quando a gente está nesse momento de agora, talvez a educação seja um assunto que já me incomoda há algum tempo, né? Então, antes de entrar nesse mundo de startups, eu busquei empreender na área de educação. Eu tive dificuldade para poder conseguir ganhar escala, mas naquela época eu já tinha feito coisas como essa daqui, ó. Então, por exemplo, esse aqui é um livrinho, capa dura, onde ele narra a história de uma criança, escrito por uma criança e ilustrado por ela, né? Então, nessa época, o foco da nossa editora eram as crianças e a ideia era exatamente a gente poder trazer esse potencial humano, né? Conseguir que os pais já conseguissem enxergar o potencial das crianças numa fase bem inicial, na época ali da alfabetização. Então, os pais demoram a descobrir o potencial do filho, as aptidões, se ele já tem aptidão para escrever, para ler ou musical. Howard Gardner, ele fala das múltiplas inteligências, né? E eu acredito que quanto mais a gente caminha para que profissões ou tarefas que possam ser automatizados sejam, de alguma forma a gente cada vez mais tem que explorar o que que é humano e quais são os potenciais humanos. Total. Agora, levando isso para a criatividade para o ambiente corporativo, existe um grande empenho dos líderes incentivarem as suas equipes na criatividade, com inovações, tragam novas ideias. Isso o líder precisa desenvolver nele e precisa desenvolver também ele passando e provocando a sua equipe. Como podemos usar a IA para potencializar e não substituir a criatividade humana no ambiente de trabalho? Como você vê isso? Eu vejo que corporações, elas podem ir incorporando a inteligência artificial e nos mais diversos processos, né? Cada um, dentro da sua especificidade, vai ter que ver como pode ser usado. Será que o RH, por exemplo, para ele poder fazer um job description, será que ele precisa começar do zero? Ou ele pode partir de alguma ideia ali pré-concebida para poder fazer melhorar a produtividade, otimizar tempo? Né? Então, é quase como se cada área dessa, o que eu posso te dizer é que em produto, isso já está mais desenvolvido, né? Mas não precisa estar limitado a isso. No time de CX, por exemplo, é, numa das startups que eu trabalhei, para conseguir fazer um atendimento, eram quase 5 sistemas abertos. Uma planilha de Excel, um Zendesk aberto, vários PDFs com os comunicados que tinham sido feitos pelo cliente. E para fazer um atendimento, tudo isso era recurso para poder dar uma resposta nessa interação. Um dos projetos que eu estava trabalhando é como é que faz para que a inteligência artificial consiga consumir todos esses conteúdos e ela consiga ser mais assertiva. Sendo através do chatbot, já para poder responder um sem número de questões, ou seja, para facilitar o trabalho desse colaborador que precisa atender essa pessoa de uma forma mais célere, né? Então, cada um tem que ir descobrindo como é que ela pode ser aplicada para o seu papel, para a sua etapa ali. E o que eu defendo nisso, diferente do que a gente tem visto por aí, do uso do chat GPT, onde você faz uma pergunta sobre determinado assunto e você não tem a ideia da resposta que pode vir ali, ou talvez você não tenha pensamento crítico suficiente para poder saber se a resposta que ela está te dando é uma resposta válida, e aí entra o processo de alucinação, né? Como ela
dependendo do prompt que você fizer, você precisa ser muito assertivo para ter uma resposta assertiva. Se você não fizer isso, ela alucina, te dá uma resposta meio truncada e você não consegue identificar. O que eu defendo é que você faça isso com seus próprios dados. A partir do momento onde você fornece o conteúdo para ela, para uma inteligência artificial, ela vai conseguir te responder com base naquele conteúdo, naquele contexto. As empresas também podem fazer isso. Não só para que os dados dela não saiam da empresa, eles permaneçam dentro, mas ela pode alimentar com os próprios dados delas. Aí ela vai conseguir ser mais assertiva. Qual área você vê dentro da sua área de atuação? Qual área está utilizando mais assertivamente ou mais a inteligência emocional, a inteligência artificial para ser mais eficiente no seu negócio? Por exemplo, central de atendimento está tendo um avanço muito grande para diminuir aquela sala enorme que a gente tinha do central de atendimento, com cada um ponto, que hoje a inteligência artificial consegue atender várias pessoas em diferentes estados, e inclusive simulando o sotaque para ter mais rapport com a pessoa com quem ela está interagindo. Então, essa é uma evolução, e eu vejo essa área também bastante empenhada a utilizar a inteligência artificial para ser mais eficiente. Quais áreas você pode relacionar, Ronaldo, e trazer para a gente que esteja fortemente utilizando essa ferramenta, esse recurso? Eu diria para você que já tem os primeiros casos de uso aí na educação. Talvez no Brasil nem tanto, mas no exterior você já tem. Eu já consigo ver muitas aplicações dela na área de saúde, as health techs, né, que são startups da área de saúde, já usando muito essas aplicações também. Eu vejo na parte de logística, na parte automobilística, né? Então, hoje, você vai ver numa fábrica dessa de construção de carro, a ideia, inclusive, do Elon Musk, é que ele tenha cada vez mais robôs, né? E aí não é só a inteligência artificial, mas é um robô com inteligência artificial executando algumas atividades ali, né? Então, a gente caminha nessa direção. Esses são os principais cenários onde eu vejo esse uso dela, mas muitos outros vão vir por aí. Eu É. diria que o que tem de investidor buscando projetos inovadores para poder fazer aportes aí, isso está sendo bem considerável e isso está acontecendo agora. Eu vou aproveitar aqui um comentário da Isabel Ferraro. Havia um medo que acredita estar mudando. Havia a crença de que a máquina acabaria com o trabalho do homem, mas está muito claro que é preciso haver alinhamento, já que é o homem que alimenta a máquina. É verdade, Isabel. E aí eu ainda acrescentaria mais nisso, né? Exatamente porque é o homem que alimenta a máquina, eu acho que precisa ser feito um uso consciente dela, né? Existem dois grupos, basicamente, que defendem o desenvolvimento da inteligência artificial. Existe o grupo do aceleracionista efetivo, eles querem velocidade no desenvolvimento dela, e aí carecem em alguns aspectos de pesquisa, eles precisam de novas aplicações porque isso vai gerar dividendos ali para os acionistas. Existe o grupo altruísta eficaz, que chama, que são pessoas que entendem o benefício da inteligência artificial, querem que a humanidade possa se beneficiar dela, mas entendem que a parte ética, tem muitas outras questões que precisam ser levadas em consideração, né? Esse grupo é mais moderado, entende que não precisa dessa velocidade toda, né? Ou que a gente precisa ainda entender onde aplicar, onde é que faz sentido, não. Não é a tecnologia pela tecnologia. Para mim, é a tecnologia a serviço da humanidade, e assim precisa ser. Exatamente. A Natasha Silva comenta que na área de alimentação já existem robôs com IA para preparar receitas. Não tinha visto esse caso de uso, não, mas é interessante saber, né? Isso não experimenta, né? Vai depender de um humano para validar a receita ali, o sabor, né? Depois você precisa retomar, né, para ele e falar, olha, a sua receita deu certo ou não deu certo.
A própria Isabel me puxa, complementa o comentário que eu vou lançar aqui também, que era o que eu queria trazer. Só estará acabado, entre aspas, né, o trabalho, que ela se refere ao trabalho humano, quem não se adaptar. Existe também essa preocupação que você já trouxe, e sempre comentada pelos profissionais desse receio de eu vou ser substituído pela marca. Mas eu compartilho com a Isabel falando que só vai ficar de fora, e muitos especialistas falam isso, só vai ficar de fora quem não se reinventar. E eu posso colocar a reinvenção como uma forma criativa de pensar. De novo, nós estamos na criatividade. A criatividade nos move, né? A gente não se dá conta disso, mas a todo momento a gente precisa estar aí conectado com essa criatividade do fazer o novo, do fazer o diferente. E o profissional também tem essa pegada de o IA, não tenho receio do IA, porque eu estou antenado desse movimento que está sendo, e eu, com autoconhecimento, de identificar os seus talentos, os seus pontos a serem desenvolvidos, pode aplicar suas forças, e criatividade também é uma força, em outra área ou numa área complementar. Como é que você vê isso? Isso é o que eu ouvi também, ô Denise, no Rio Innovation Week, que é um evento que aconteceu no Rio na semana passada. Eu estive lá na terça-feira, né, assim, ouvindo num painel que chamava Sociedade 5.0, né, e o palestrante ele defendia exatamente essa. Como sendo as habilidades do futuro, a gente vai precisar cada vez mais da habilidade de aprender, desaprender, reaprender. Muito se falava só do lifelong learning, né? Mas é um processo onde a gente entende que a resiliência, e onde a gente entende que a cada momento as habilidades que eu preciso hoje não necessariamente são as habilidades de amanhã, né? Então, principalmente nas organizações, né, quando você tem aquela máxima do tipo contrate caráter e treine habilidades, é porque uma habilidade técnica que você tenha hoje, talvez ela seja necessária para aquela função que você está desempenhando. Não necessariamente amanhã você vai estar nesse papel, nessa mesma função. Muito se fala das futuras gerações, ou das próximas gerações, de que elas vão ter pelo menos 5 empregos ao longo da vida, Sim. ou carreiras, né? Então, se elas já entendem que faz parte do processo, para aquele momento de vida ela está atuando desta forma e amanhã já não mais, ela simplesmente vai aprendendo, desaprendendo, reaprendendo, se adaptando ao cenário, né? No final das contas, isso é uma das frases que eu usei numa live recente falando sobre inteligência artificial, né, que no final das contas, inteligência é sobre se adaptar, né, a nossa capacidade de aprender, de compreender e de se adaptar. Você acha que existe uma oportunidade, e essa oportunidade será agarrada pela sociedade, que é sermos mais criativos? E isso é uma das coisas que defende o autor que eu mencionei mais cedo, né, que divide todas essas 3 habilidades, imaginação, criatividade e inovação, é que de alguma forma a gente tem que descobrir esse potencial na gente, em nós, e isso o autoconhecimento te leva a isso, mas a gente tem que trabalhar para poder desenvolver a educação do futuro, né? Se a gente continuar fazendo educação, e aqui você percebe que eu volto de novo na educação, se a gente não preparar agora esses profissionais do futuro, essas crianças que estão nessa fase de alfabetização, se a gente não fizer esse trabalho agora de preparar esse terreno, que futuros e que pessoas e que profissionais a gente terá no futuro, né? Então, é todo um processo e acho que tudo começa por aí mesmo. Eu vou pegar aqui mais um comentário da Natasha Silva. Obrigada, Natasha, por estar aí acompanhando a gente e participando. Ela diz que assistiu uma palestra na RIW sobre as 5 inteligências do varejo. Uma delas era a IA. Não vamos retroceder na evolução das coisas, então precisamos nos reinventar como profissionais, aí somando o que você acabou de falar. E a gente que está trabalhando com desenvolvimento humano, tanto você quanto eu, a gente percebe esse potencial que o ser humano tem, né?
É uma questão de ele encontrar profissionais que se engajem, se conectem com as necessidades dele e trabalhar para poder desenvolver essas novas habilidades, né? Então, a própria criatividade, liderança e muitas outras, né? Todo mundo tem isso em potencial, isso é o que eu acredito. É uma questão de você traçar seus objetivos, entender que aquilo ali é a habilidade certa para o teu momento de vida e carreira e ver quem é que possa te apoiar para poder trazer esse potencial à tona. Essa pode ser, essas podem ser as dicas para as pessoas que estão aí na ativa ou que estão entrando no mercado de trabalho, né? O que que ela deve estar atento para começar esse processo, porque é um processo, primeiro de se identificar se é uma pessoa criativa, e outra, criatividade, vamos aqui convencer, pode ser desenvolvida? É claro, isso é o que eu espero que todo mundo possa sair daqui com a cabeça fervilhando de ideias e buscando como desenvolver esse próprio potencial. Nesse artigo que eu escrevi recentemente, numa newsletter que chama Eu do Futuro, fiz esse sobre criatividade exatamente para poder mostrar que todo mundo pode desenvolver isso. Inclusive, indico, se depois você puder deixar o link para as pessoas, porque lá não só tem uma síntese disso, eu tenho ali indicações de livros, TED Talks, tem vídeos, tem muito material para se aprofundar, artigos científicos. E ótimo isso. A Isabel comenta aqui sobre a educação, ressaltando aí o que você já comentou. Mudar o modelo atual e fazer mais oportunidades de usar criatividades em projetos de inovação nas escolas, despertar isso nas crianças desde sempre. Isso é fundamental para criarmos uma sociedade mais criativa e mais inovadora, né, Ronaldo? Isso, a gente não vai poder depender necessariamente do governo para poder cumprir toda essa lacuna, né? Então, por exemplo, saiu agora esse projeto IA para o Bem de Todos. É um projeto ousado, talvez é o primeiro do Brasil falando especificamente de inteligência artificial. O valor de investimento, ele ainda é tímido, mas eu diria que já é um ponto de partida, né? Ele tem ali uma distribuição entre pesquisa, entre formação. Eu acho que a gente começa dar esse pontapé inicial, mas a gente também pode contar com a iniciativa privada, né? Então, na semana passada, o Itaú abriu um edital que era IA na Educação, para poder financiar alguns projetos. Ter um edital e as pessoas podiam concorrer inscrevendo projetos para isso, né? Então, assim como o Itaú fez, eu espero que muitas outras empresas também caminhem nessa direção e a gente tenha muitos outros projetos e vamos precisar de pessoas com criatividade para poder gestar esses projetos aí. Ressaltando que conviver com a IA não quer dizer que você tenha que ser um desenvolvedor de prompt ou estar relacionado a uma área de TI para você ter sucesso profissional. A criatividade, ela navega em todas as áreas e consegue interagir com a IA em todas as áreas, porque existe esse mindset criado que se eu não tiver uma formação, ou se eu não for um profissional de TI, eu estou fora do mercado. Inclusive, a gente estava conversando antes de entrar aqui, a grande procura que se tem no mercado de trabalho interno e externo de profissionais de TI, muito maior. Então, as pessoas se veem pressionadas para fazer, às vezes, uma coisa que nem tem paixão para fazer aquilo. E aí vai dar ruim num determinado momento das suas vidas. Que recado que você daria para começar a mudar esse mindset das pessoas que têm essa linha de pensamento? Primeiro falando aqui sobre os desenvolvedores, né? Então, talvez os desenvolvedores sejam a bola da vez preocupados em perder o próprio emprego. E aí, como eles conhecem a tecnologia, talvez isso não seja um bicho de sete cabeças para eles. Por quê? Da mesma forma que você já tem inteligência artificial gerando código, em um código de qualidade, ainda assim é uma pequena parte do trabalho que eles precisam fazer para poder conectar todos os pontos, né? Você não desenvolve um aplicativo e toda a sua complexidade ali simplesmente com um prompt, né? Você tem a hospedagem dele na nuvem, você tem a experiência do usuário e muita coisa que precisa ser gestada nesse processo. O que eu recomendo é que cada um possa, na sua área de interesse,
escolher um tema e usar a inteligência artificial para poder se aprofundar nesse tema. O que eu vejo ela como sendo uma ferramenta de produtividade, que inclusive pode te ajudar a ganhar contexto em cenários complexos mais rápido, né? Então, hoje, independente da complexidade do assunto, vou aqui dar um exemplo. Vamos supor que a gente estivesse mentorando uma pessoa em astrofísica, né? Eu não sei nada sobre o assunto, mas de uma forma muito rápida, eu conseguiria baixar uns 3 artigos científicos sobre o assunto, independente do idioma. Poderia ser um em inglês, o outro em chinês e o outro em espanhol. Eu conseguiria fazer o upload desses 3 artigos numa inteligência artificial dessa e eu pediria para ela me explicar o assunto para eu poder ganhar contexto, inclusive para na mentoria eu poder estar falando uma mesma linguagem. Ainda que eu não vá dominar o assunto na sua complexidade, em pouco tempo eu conseguiria ganhar contexto para poder tentar entender o momento de vida daquela pessoa, pelo que ela está passando, e para, de alguma forma, tentar entender que outras possibilidades existem para além daquilo ali. Ou seja, podemos conviver, estarmos no mesmo mundo mundial com a inteligência artificial e também a inteligência emocional, que eu sempre fico aqui me enroscando, que vem exclusivamente do ser humano. Posso até pegar esse teu gancho da inteligência emocional, tá? Ora, Esse é um dos assuntos de pesquisa de uma universidade da Nova Zelândia, né? Então, por exemplo, eles já estão criando um bot, uma inteligência artificial, um chatbot, para ajudar pessoas ali na prática terapêutica. Eu tenho minhas dúvidas sobre como é que esse processo vai funcionar e, ao longo do tempo, que tipo de resultado ele vai gerar. Ainda que seja nobre, a psicologia, a terapia hoje não está acessível a todos, muito por conta do custo, pela quantidade de profissionais. Vale a pena desenvolver algo que possa ajudar as pessoas? Eu não tenho resposta para isso ainda. Eu acho que a conexão humana, você entender as dores e as questões daquela pessoa, tem seu papel e ainda vai ter por muito tempo. Mas, de alguma forma, o que eles já tentam fazer, e os testes mostraram que em menos de uma semana se conseguiu aquilo que chama de aliança terapêutica entre a inteligência artificial e a pessoa para poder ajudar a lidar com algumas questões mais difíceis. Tem algumas abordagens da psicologia, terapia cognitiva comportamental, vai te possibilitar fazer algumas coisas como essa. Mas eu acho que isso tem os seus limites. Eu acho que nada vai substituir essa conexão humana. Tem uma frase na psicologia analítica de Jung, né? Domine todas as teorias, domine todas as técnicas, mas na frente de uma humana seja simplesmente outra alma humana. e que não percamos esta alma humana para nos relacionar. É isso. Que ótimo bate-papo e as pessoas aqui interagindo. Muito obrigada, Natasha. Tem um comentário. O raciocínio da IA ainda é algorítmico. Ela é alimentada com dados inseridos pelos humanos, que foi o que nós comentamos anteriormente. Obrigada, Vera Tindó, pelo seu comentário. E o papo excelente, né? Mas eu tenho que ir para o final e pedir, assim, a parte de todas as dicas que nós demos aí durante a nossa conversa, vou pedir para você dar uma dica aí, trazer especial, trazer um filme, uma série, um livro, uma frase como essa última que você trouxe, para compartilhar com a gente, que eu chamo dica de ouro. Então vamos lá, pessoal, vamos à dica do dia. Então, a minha dica para vocês é um livro do Ken Robson, que chama Somos Todos Criativos, né? Então, se puder deixar registrado aí na descrição, vai ser ótimo. Esse é um autor, tem um TED Talk sobre que ele fala, né? As escolas estão destruindo a criatividade, né? Então, também recomendo esse TED Talk, né? Então, eu acho que de alguma forma a gente tem que caminhar para entender o que é atividade, tem que caminhar para entender quem somos nós, né? Autoconhecimento eu acho que nunca foi tanto importante, inclusive para a gente poder se diferenciar. E é uma dica que eu acho que fica aí. Lá no Eu no Futuro, tem outros artigos, outros livros e outras informações lá. Fiquem à vontade para poder consumir.
se conectar comigo através do LinkedIn, né? Estou sempre disponível para poder falar sobre desenvolvimento humano, e para auxiliar aqui com as minhas perspectivas. Eu, no futuro, está no LinkedIn, eu vou deixar o link do seu acesso, do seu perfil, para as pessoas se inscreverem e pegar informações aí preciosas sobre o tema. E o objetivo da nossa conversa é esse, é trocar essa ideia, interagir com as pessoas que estão aqui. Esse episódio, na verdade, essa conversa vai virar um episódio do Carreira em Ação. Se inscrevam lá, não deixe de acionar o sininho para estar recebendo, para receber aí as notificações de temas assim incríveis que falam sobre o mundo profissional e o mundo corporativo. Muitíssimo obrigado, Ronaldo, pela sua participação nessa troca de ideias e troca. Antes a gente estava conversando justamente que não sabíamos quantas pessoas estariam aqui, mas o nosso objetivo é passar o que a gente tem de melhor, né? Que é essa troca de informações. Muito obrigada pelo seu tempo. E eu que te agradeço. Fecho aqui com uma frase do Sócrates que diz que só é útil conhecimento que nos torna melhores, né? Então vamos conhecer, mas vamos nos desenvolver, usar isso para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento e para todos aqueles que nos cercam, né? Agradeço todo mundo que nos acompanhou até esse momento aqui, né? Fico aqui à disposição. Muito obrigado. Boa noite para vocês. E aí, se você gostou, repito, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar aqueles próximos temas tão preciosos. Obrigada por acompanhar o canal e participar hoje aqui nesse bate-papo tão intrigante. E nos vemos na próxima semana, porque cada semana é um tema diferente. Até a próxima e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!